Ainda que o modelo económico não possa talvez servir de exemplo a nível mundial nesta altura, a Europa sempre se orgulhou dos seus valores, em particular no que diz respeito aos direitos humanos. Enquanto continente, nunca nos coibimos de apontar as falhas dos outros, mas o que dizer sobre os direitos humanos no velho continente? Para responder à pergunta, no iTalk de hoje temos um dos principais ativistas defensores dos direitos humanos, a partir de Londres, Peter Tatchell. Seja bem-vindo. Peter Tatchell, que em 2001 confrontou Robert Mugabe em Bruxelas. Peter, temos muitas questões a colocar. Começamos com a pergunta de um telespectador da Euronews. Meu nome é Leila e sou belga. A Europa é um espaço sem fronteiras, mas ainda há muitas barreiras na cabeça das pessoas e gostaria que o Peter respondesse, enquanto ativista, o que se pode fazer em relação a isto para influenciar as pessoas no sentido de deixarem de pensar em barreiras. Temos o direito de alertar a China para o desrespeito dos direitos humanos, de dizer ao resto do mundo para seguir o nosso exemplo nesta matéria? No meu ponto de vista, não se trata do Ocidente dizer aos outros países o que fazer. Trata-se de reconhecermos que todos os países na Terra têm um compromisso com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adicionado ao facto de integrarem as Nações Unidas. Quase todos os países assinaram uma série de outras convenções sobre os direitos humanos e trata simplesmente de perguntar aos outros países do mundo, incluindo nós próprios, de honrar as promessas e os compromissos para respeitar e defender os direitos humanos. Ok, outra questão para Peter Tatchell. Bom dia, chamo-me Malo, sou de Bruxelas. Fui recentemente confrontado com violência policial. Passava a noite com amigos numa casa ocupada, mas fomos surpreendidos com cacetetes e gás lacrimogéneo. Perguntei-me até onde pode ir o Estado policial em repreender-me desta forma diariamente. É uma questão cada vez mais recorrente e em relação aos direitos individuais dos cidadãos quando são confrontados com a polícia. Há cada vez mais manifestações na Europa atualmente. Penso que neste período de grande agitação económica e social é muito importante mantermos um compromisso firme com os princípios de liberdade de expressão e o direito de protestar. Não se trata de concordar ou não com o protesto, é um direito humano expressar-se livremente e penso que estes protestos têm sido incrivelmente efetivos em chamar a atenção da opinião pública e do governo para as profundas desigualdades económicas e as falhas do modelo económico existente. A Europa tem de mudar de rumo. O capitalismo de mercado não funciona. Decepciona os povos da Europa e do mundo. Perto de 1.000 milhões de pessoas acordaram esta manhã sem água potável para beber. Isso não deveria acontecer. Podemos encontrar dinheiro para fornecer água potável a todo o mundo. Ok, uma nova pergunta para Peter Tatchell, em Londres. Bom dia, Peter Tatchell. Chamo-me Nicolás, nasci nos Camarões e vivo em Bruxelas. Visto da Europa, temos a impressão de que os homossexuais não têm problemas. Gostaria de saber que passos dá a Europa para tentar erradicar a discriminação no seio da comunidade homossexual. É um ativista dos direitos homossexuais. Onde estamos atualmente em 2011? Os problemas estão ultrapassados? É particularmente chocante que em países como os Camarões se faça a caça e se prendam homens acusados de homossexualidade, muitas vezes sem provas. É algo que vai contra a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que garante a igualdade e a não discriminação. Também vai contra a Constituição de muitos países no mundo. O que podemos fazer, Peter? O que pode fazer a União Europeia, além de reclamar e ninguém ouvir? Penso que temos de apoiar os defensores dos direitos humanos e as organizações lésbicas e homossexuais nos países em causa. São eles que estão melhor posicionados para ajudar a mudar as coisas. Por isso, precisamos de uma aliança e de uma rede de apoio das pessoas nos países que procuram a mudança. Ainda neste sentido, tenho uma pergunta de Sergei, da Rússia, que obviamente não quer ser filmado. Há uma nova lei em marcha na Rússia que é um pouco como a cláusula 28 na
na década de 80 no Reino Unido, proibindo a promoção da homossexualidade. Sergei pergunta o que é que a Europa pode fazer contra isto. Estas novas leis que estão a ser implementadas num número de cidades e regiões do país vão contra a própria Constituição da Rússia e o compromisso para apoiar várias convenções internacionais dos direitos humanos, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Está bastante claro que qualquer tentativa de impedir a manifestação da comunidade gay, de impedir a expressão do ponto de vista, é contrária aos direitos humanos e é muito importante que os governos europeus, e particularmente o Conselho da Europa, pressione a Europa a aderir à própria Constituição. Uma vez mais, precisamos de apoiar os ativistas homossexuais e heterossexuais que lutam na Rússia contra estas novas leis. São eles quem está melhor posicionado para combater e vencer estas batalhas. Precisam do nosso apoio, precisamos de lhes dar força para conseguirem vencer. E agora uma pergunta sobre o que se está a passar no Reino Unido, mais especificamente. Pergunta para Peter Tatchell. Chamo-me Yasmina, vivo em Bruxelas e tenho 30 anos. Gostaria de saber qual é, na sua opinião, a melhor forma para melhorar a sensibilização dos ingleses para a situação dos migrantes subsaarianos e, em particular, como aumentar o número de lugares disponíveis para a reinstalação dos migrantes, atendendo à sua situação. Com a crise económica, neste momento, presta-se cada vez menos atenção aos direitos dos migrantes. Há duas questões. Uma diz respeito aos direitos dos migrantes, a outra diz respeito aos refugiados. São dois assuntos prementes para todos os países europeus e é preciso encontrar um caminho onde possamos adotar aqueles que vêm para o nosso país e dar-lhes as oportunidades necessárias. Particularmente se fogem à perseguição, temos de assegurar que têm um lugar de refúgio. Penso que a ideia de estabelecer barreiras e fronteiras é retrógrada. Não vai ajudar os povos da Europa. Não será moralmente correto para nós dizer que pessoas não brancas não são bem-vindas na Europa. Tivemos uma longa história e um longo relacionamento com a África e outros países em desenvolvimento e precisamos de pensar em manter boas relações com esses países e reconhecer que muitos dos seus cidadãos vieram para os nossos países e desempenham funções muito importantes na economia. No Reino Unido, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde não poderia funcionar sem pessoas dos países desenvolvidos, médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar. São um ativo valioso para o serviço de saúde. Uma última questão escrita. Não pensa que no futuro os direitos das pessoas mais velhas, com cada vez mais vítimas de demência ou de Alzheimer, se tornarão uma questão essencial? E nessa matéria, a Europa é melhor do que qualquer outro país? Sempre disse que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos deveria ser emendada. As cláusulas de proteção contra a discriminação devem ser alteradas para incluir proteção contra a discriminação relacionada com a idade. É absolutamente certo dizer que as pessoas idosas serão cada vez mais confrontadas com uma série de problemas relacionados com Alzheimer e outras doenças degenerativas a longo prazo, e depois existem custos enormes com tratamento ao domicílio ou em asilos e lares. É um problema que, enquanto nações, temos de enfrentar. Temos de assegurar que o respeito pelos direitos dos idosos será garantido nos últimos anos de vida. Muito obrigado, Peter Tatchell. Temos encontro marcado no próximo iTalk, aqui na Euronews. Os detalhes estão no nosso website. Até breve.